Jesus Cristo, porque agora que eu vi isso. Fala sério. Não tem. Eu quero ganhar o meu dinheiro no final do mês para pagar minhas contas. Passei esse peso. Então, não importa se o Batman tá me perseguindo. Venham. Oi, gente, eu sou Dani Taranha e hoje eu vou conversar com muita gente. Sério, vocês não estão entendendo. Tem monstro, tem ogro, tem guardião da galáxia, tem javali, tem cavaleiro do zodíaco, tem viking, porque eu tô aqui com o ator, dublador e diretor Mauro Ramos. Bem-vindo, Mauro. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Agradeço muitíssimo. Estou eu aparecendo. Pra quem não conhece, pra quem identificou a voz, ele é a voz do Estoico na animação e live action de Como Treinar o Seu Dragão. Ao empunhar este martelo, vai representar nosso povo. Mauro, você dublou John Goodman, Forest Whitaker, Gary Oldman, Vincent D'Onofrio, Danny DeVito, Paul Giamatti. Isso só, gente, pra citar alguns atores que o Mauro já dublou. Como é que você se prepara pra cada personagem seu? Não tem preparação. Fala sério. Não tem. O trabalho do dublador primeiro que ele é inteiramente intuitivo, né? Emocionalmente. E a gente não tem o acesso ao script do que a gente vai fazer antes de estar no estúdio. A gente só fica sabendo no estúdio, quando o diretor nos dá alguma dica do que vai acontecer e do que a gente vê ali. Então, a gente não se prepara. A gente tem um cabedal de coisas que a gente, como ator, na própria vida, carrega. E você imagina se eu tivesse que ensaiar incessantemente, por exemplo, trabalhando em rádio, fazendo um radioteatro diário. Não dá. Você chega lá, faz o que tá escrito Sim. ali e vai embora, depois que passa o horário. Hoje em dia, então, com Pro Tools, computação, Sim. essas coisas todas, a gente não tem preparação mesmo. Errou, a gente não volta ao início do trechinho, como a gente falava. A gente pode pegar no meio quando tiver uma pausa. Isso facilitou tecnicamente. Entendi. Mas, com relação à interpretação, é tudo intuitivo. Você falou de Pro Tools e de outras coisas, né? A gente tem inteligência artificial hoje em dia. Você acha que ainda vai mudar mais a questão da dublagem do que já mudou desde quando você começou para cá? Vai. Aliás, a gente passa desde dos anos 70 numa gigantesca fase de transição tecnológica na dublagem. E isso força a gente a ir se adaptando a essas questões. Com a inteligência artificial, eu acho que vão usar de tal forma, testando o público, que aí vão ver o que está certo e o que não dá. O pessoal dizia, por exemplo, que a televisão ia acabar com o cinema. Não acabou. Diziam que o rádio ia acabar com LP, né? Que era aquele 48 rotações. Não acabou. Disseram que a fita cassete ia acabar com os LPs. Não acabou. Tem gente colecionando até hoje. Então, esses são alguns exemplos de que tecnologicamente a gente se adapta e depois vê o que acontece, o que sobra e como é que se faz. Eu acho que vai haver o teste do gosto do público para produtos dublados por inteligência artificial ou produtos dublados por seres humanos. O que eu acho que tem que ser feito, e eu acho que toda a categoria, de um modo geral, tanto de São Paulo quanto do Rio, quer, é que se regule. Sim. Se regule e depois a gente vê o que acontece. Eu acho que ainda o fator humano é essencial. Sim, qualquer arte. Qualquer arte, é verdade. Você pode fazer uma coisa sólida através de um computador, mas não é arte, é apenas uma reprodução. E a gente não sabe se no futuro essa inteligência artificial embutida nessa reprodução, se ela vai ter alguma sensibilidade ou não. Pelo que parece, não tem nenhuma. Não. E ator trabalha com a sensibilidade. Pois é. Tanto é que eu vejo que o público, eles se apegam, né, à voz do determinado personagem que ele gosta e tal. Tanto é que você dublou o Rei do Crime, né, o Vincent D'Onofrio, na série do Demolidor, mas não nessa nova série
que saiu há pouco tempo. Não. Alguém foi falar com você do tipo, cadê você ali na série? Algumas pessoas, Né? sim. Porque as pessoas se apegam aos personagens, apegam. né? Tem pessoas, as pessoas que vieram falar sobre o Rei do Crime são fãs que veem dublagem com a crítica positiva. Então, eu lembro a eles que outros colegas, por qualquer outra razão, no meu caso, é porque eu vim para São Paulo e não quiseram mandar o produto para cá para eu dublar. Outro colega, que, por exemplo, o grande irmão Luiz Carlos Percy, ele entrou no lugar. E depois, com relação a esse, o Rei do Crime, que foram 2 anos só, ou 3 que eu fiz, entendeu? E outros colegas substituíram. Então, o que eu queria que o público, desde que eu comecei a ir a eventos, é o seguinte: o público tem que ser crítico. Crítico com relação à parte artística e à parte técnica, porque eles são consumidores. O caso de ser substituído ou alguém forçosamente me substituir a algum personagem é uma coisa que acontece por vários motivos. Imagina se o primeiro ator que fez Hamlet, né, no Globe Theatre, se ele até hoje ninguém pudesse fazê-lo, porque ele é o Hamlet e acabou. Então, eu quero que o colega mostre um bom trabalho e que o público aceite, como também aconteceu isso muito claramente com a Lista Negra, The Blacklist, em que eu fiz 4 temporadas e depois vim para São Paulo, eles não quiseram mandar o produto para cá e entrou outra pessoa no meu lugar. Então, isso aí é natural, é normal. Por quê? Porque o nosso trabalho como dublador atinge emocionalmente o público de uma forma que o pessoal ainda não, há 30, 40 anos atrás não sabia. Mas de 30 anos para cá, agora eles sabem. Então, eles deveriam olhar com relação a isso artisticamente. Com certeza. Você dublou o Dave Bautista em Guardiões da Galáxia e também em outros filmes da Marvel. Minei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Vejam. Como que é fazer parte dos Vingadores? No sentido... no sentido de fazer um trabalho tão popular assim. Olha, é muito legal. Mas eu também gostaria de fazer outros trabalhos. Não só para a Marvel, como para a DC. É muito bom porque a gente está tendo um reconhecimento, e eu só não gosto de fã que desrespeita. Tá. Mas a maior parte dos fãs tem um carinho e um respeito pela gente muito grande. E quando a gente consegue fazer com que eles vejam a coisa da forma emocional positiva, para nós é maravilhoso. Para mim, então, é sensacional. Um ator que está cheio de timidez desde a infância, para mim é ótimo. Se você pudesse dublar outro herói, quem você dublaria? Eu queria fazer um vilão. Um vilão? Vilões têm aspectos muito mais interessantes do que mocinhos, como se falava antigamente, né? O que eu gostei de fazer do Drax é que ele não faz as coisas porque ele é mau ou porque ele é estúpido, não. É porque ele é assim. Sim. Ele não consegue imaginar figuras de linguagem, essas coisas todas. Ele tem determinadas limitações para algumas coisas e não tem limitações para outras. Então, eu gosto do Drax por causa disso, porque é diferente do mocinho. Sim. Né? O mocinho é aquilo e acabou, mas eu queria ver se eu pudesse fazer um vilão. Puxa vida. Fica essa dica aí para vocês que estão assistindo essa entrevista. Você falou no início que não existe uma preparação na hora de dublar. Sim. Entra, vai no feeling, tem a direção e por aí vai. Isso a gente falando de carne e osso. Com animações, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque a gente tem você aqui. Até parece. O Sullivan de Monstros S.A. tá aqui com a gente. Você também fez o Pumba do Rei Leão, Shrek, um monte de outros. Desenha a mesma coisa. Para mim é. Sim. Eu não sei se para outros colegas,
Mas, para mim, é a mesma coisa, é a mesma responsabilidade artística, é a mesma responsabilidade profissional. E você prefere dublar um monstrinho ou uma pessoa de carne e osso? Indiferente, porque, para mim, primeiro, é um trabalho, e, graças a Deus, é um trabalho digno, e é onde eu ganho meu sustento, meu pão de cada dia. Então, que venham pessoas normais, personagens de live action, personagens de animação. Eu quero ganhar o meu dinheiro no final do mês para pagar minhas contas. Bom, agora eu vou pedir licença a todo mundo que tá vendo, porque esse é o meu momento, tá? Porque você dublou, vamos lá, marcou a minha vida. Doguinhos da TV Colosso. Um bom dia pra você, JF. Um bom dia pra você também, Priscila. Dublou Aldebaran de Touro na saga The Lost Canvas dos Foi uma Cavaleiros do participação Zodíaco. pequena. Não interessa, porque eu sou de touro e eu gosto de Aldebaran. O Minos da Estrela Celeste da Nobreza não voltará mais à vida e farei com que siga o mesmo caminho que ele. Eu, Aldebaran de Touro! Também foi o capitão no navio do filme Mega Tubarão, que eu vou Meu defender Deus até do o céu. fim, essa grande pérola do cinema em que Jason Statham soca um tubarão no punho, não é verdade? aquilo ali Um é grande fantástico. filme, é maravilhoso. Então, obrigada por tudo isso. Obrigado a você. E eu quero saber como é para você fazer parte da vida das pessoas, né? Eu tô aqui contando como você marcou a minha. Como que é isso para você? É emocionante. A gente não tinha essa noção há mais ou menos 30 anos passados, né? A gente era, digamos assim, astros que despontavam para o anonimato. A pessoa ia no supermercado, como eu, né? E aí falava com filho, mulher, aquelas coisas todas. E a caixa ou o caixa ficavam assim com aquela cara de a maricota, cadê o frade? E perguntavam, o senhor trabalha em televisão? Eu dizia, sim, trabalho. Qual novela o senhor fez? Por quê? Porque ninguém sabia como era o processo da dublagem. Muita gente achava que ser dublador era pular de um prédio para um filme ou uma novela. Confundiam com dublê. Exato. Ah, Tinha interessante. muita gente que achava que a gente ficava na emissora de televisão esperando o filme passar, e quando o filme passava a gente fazia uma tradução simultânea, sabe, com encaixe labial. Caramba! Então o pessoal pensava que ator, é ator, então tem que fazer novela. Se sai da televisão, tem que fazer novela. De 30 anos para cá, por causa de vários nichos de fãs de vários produtos, nós passamos a ser mais conhecidos. E também porque o pessoal que chama Star Talent, né, que antigamente chamava Global, eles nos ajudaram a mostrar o nosso trabalho quando viram que não era qualquer ator que poderia fazer. Sim. Então, tinha que ter um pendor para fazer isso. E, então, de 30 anos para cá, a gente começa a ter a noção de que a gente pode estar em qualquer lugar do país, que quando passa um filme na televisão, numa emissora TV aberta, você está vendo o seu trabalho do Oiapoque ao Chuí, literalmente. E as pessoas estão dentro de casa ou solitárias em algum hotel, alguma coisa assim, assistindo, apreciando o produto através do nosso trabalho. E a gente não tinha essa noção. Agora a gente tem, e é muito emocionante para nós. Muito mesmo. E eu agradeço a todos por gostarem do meu trabalho. A gente tem que falar sobre o professor Girafales, né, do Chaves, porque o seriado é praticamente uma entidade na TV brasileira, e a voz do professor era do Osmiro Campos, que Isso. faleceu em 2015. E aí de lá para cá você assumiu. Fiz para um canal da TV Globo. Sim. Eu sei que nada se compara neste mundo e que somente ao teu lado eu sou feliz. E como Mas agora não Não mais. Não mais, botaram outro no lugar. Sim. Passei esse peso. Então, era isso que eu queria saber. Foi um desafio ou foi um peso? Ou é um Olha, peso bom, Você talvez? trabalha tenso. No caso de Chaves, então,
tenso, porque o pessoal é muito exigente. E eles recusam qualquer coisa que eles achem que não está boa. É que nem você fazer teatro para criança diretamente, que a criança não tem determinados filtros para poder se manifestar como um adulto, por exemplo, numa peça de teatro. Elas falam diretamente. Os fãs de Chaves, então, são assim. E tinha muita gente me criticando, mas tinha muita gente que falava, você fez o que podia e tal, não sei o quê. Bom, quando eu soube que ia ser tudo redublado e que não iam me chamar, por um lado eu fiquei triste porque deixei de ganhar dinheiro. Sim. Mas, por outro lado, eu fiquei aliviado. Graças a Deus, passei o bastão para outro. Porque é difícil, mas entra naquela categoria que a gente estava falando, do fã que acostumou a vida inteira de um jeito e de repente muda. E nesse caso não tem o que fazer. É verdade. E como é que faz, então? Eu só peço desculpa. Pelo menos você não está mais com essa com esse peste. probleminha na sua vida. Bom, você dublou o Gary Oldman na trilogia do Batman do Christopher Nolan. O médico diz que você sente uma dor insuportável, mas não aceita um analgésico. Dublou o pai do Batman, que foi interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan no Batman vs Superman. Sim. E também dublou o Danny DeVito, que fez o Pinguim no Batman O Retorno. Meus filhinhos! Au! Queria saber se o Batman te persegue, se ele é o seu herói favorito e que fase do herói você gosta mais. Eu tô achando que há uma perseguição do Batman. Eu acho que há também, é um problema pessoal dele comigo. Mas eu sou de uma geração em que o Batman tinha uma visão com relação ao Batman muito infantilizada, assim como no Super-Homem, né? Eu gostei porque o Gary Oldman, para mim, é um dos maiores atores do mundo. E eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos dele e cada vez ele é diferente de uma forma que me desafia como ator dentro da dublagem. Então, o Danny DeVito eu fiz, mas tinham outros colegas, como José Santa Cruz fez para a TV Globo e eu tinha feito para o DVD. Olha, eu sou do tempo de DVD. DVD da Warner, né, comemorativo do lançamento. Foi muito legal, adorei fazer. Fiz mais 1 ou 2 filmes com o Danny DeVito, mas o Gary Oldman me marcou profundamente como ator. E todas as vezes, outros colegas já fizeram, sim, claro. Nós não somos aquela pessoa e aquilo não nos pertence, mas atuar junto com um colega estrangeiro que a gente goste do estilo, da forma como o camarada atua e faz as suas coisas, é muito gratificante como ator. Muito mesmo. O Gary Oldman é... Então, não importa se o Batman está me perseguindo. Venham. Venha, Batman. Se tiver o Gary Oldman, então tudo você assistiu Slow Horses com ele? Sim. Aí ele faz um personagem sensacional que foi uma delícia de fazer e até hoje tem, porque é um cara completamente grosseiro, sem o menor limite com relação às pessoas. Nojento. Não, acho que eles são um bando de imbecis. Mas são meus imbecis. E é uma pessoa muito direta. Sim. E o jeito como ele fez foi muito desafiador para mim. Eu gosto muito. Eu estou esperando para ver se o seriado volta aí, né? Porque parece que legal. vai voltar. É incrível o personagem que ele faz, é maravilhoso. Tem alguma frase ou algum momento de um personagem que você dublou que você lembra até hoje? 2 frases da primeira animação da Disney que eu dublei com um papel significativo, que foi o Rei Leão. Todo mundo me pede para falar viscoso, mas gostoso. E o outro é, Timão, podemos ficar com ele. E para dublar, você tem um gênero preferido? Tem alguma coisa? Tem algum gênero que você não gosta de dublar? Não. Faz, pois, profissão, mas... Não, eu gosto de dublar. Eu gosto da brincadeira, dos desafios diários. Algumas coisas
como alguns reality shows ou alguns documentários em que a gente tem que dublar pessoas que não são atores ou atrizes, né? São mais desafiadores no sentido de que eles não têm o ritmo da interpretação que a gente está acostumado a dublar. E é desafiador. Mas, de um modo geral, tudo me é conveniente no trabalho. Eu gosto de qualquer tipo de desafio. Uma vez, por exemplo, eu fiz um documentário em que me colocaram, agradeço a colega Carla Pompilho lá do Rio de Janeiro, para dublar um senhor num documentário para a HBO, em que um professor universitário foi diagnosticado com Alzheimer e um dos alunos dele pediu à esposa que de tanto em tanto tempo pudesse ir, eu acho que era uma vez por mês, pudesse ir à casa e passar algumas horas ele filmando o professor, a quem ele admirava profundamente. E a evolução da doença, até ele não conseguir mais falar, foi muito desafiador para mim. Nossa. Muito mesmo. Não, e eu imagino o quanto deve ter sido difícil, emocionalmente falando, não só tecnicamente, né? Nossa Porque Senhora. você vê ali uma pessoa real desaparecendo, Até hoje eu né? lembro disso. Até hoje. E eu fico vendo colegas e parentes que enfrentam essa dificuldade e lembro logo desse documentário. Foi uma coisa muito marcante na minha carreira. Tem algum ator ou personagem que você gostaria de dublar? Peter Sellers. Olha, Mas, infelizmente, acham que eu não tenho voz para fazer o Peter Sellers. No máximo, eu consegui fazer o Peter Sellers via Geoffrey Rush, aquele tá. ator australiano. Eu fiz que foi feito um filme para a HBO, que é A Vida e a Morte de Peter Sellers, onde o Geoffrey Rush interpretava o Peter Sellers. Tá um pouquinho escuro aqui. Pode abrir as cortinas? É aquele botãozinho. Aí eu consegui fazer o Peter Sellers ali, por tabela. Qual é a melhor coisa de ser um dublador? Eu fico escondido. Você é tímido, Mauro. Sou bastante. Sério mesmo? O teatro, quando eu fiz teatro, fiz 10 anos de teatro direto, me tirou a timidez profunda. Mas ela sempre me rondou o espírito e tudo mais. E quando eu me dediquei somente à dublagem, que já são 36 anos fazendo isso, para mim foi extremamente cômodo, né? Porque eu não tenho perfil de galã, eu não tenho perfil de pessoa característica para a televisão, porque me recusam sempre. Na televisão eu sempre era chamado para fazer bandido, padre, médico ou policial, só. E não falava nada, ficava só fazendo número. Para você ter uma ideia, a única fala que eu tive na televisão foi numa novela antiga, chamada Barriga de Aluguel, fazendo um médico, e era uma frase só. Você acha que ainda hoje existe esses perfis? Eu percebo que está mudando um pouquinho, mas não muito. Olha, eu não sei, não tenho mais tido experiência com relação à televisão. Mesmo porque, se deixarem de me chamar para dublar, vou vender, sei lá, banana na feira, fazer qualquer outra coisa. E teatro, então, nem pensar. A última peça que eu fiz foi em 1988. Jesus Cristo, agora que eu vi isso. Qual conselho você daria para um novo dublador, para quem está entrando agora no mercado? Para quem quer entrar no mercado também? Paciência. Paciência é a palavra. Paciência. Porque antigamente a gente trabalhava vindo do rádio. Né? Os colegas que trabalhavam com a gente no rádio e que faziam dublagem nos chamavam para ir, e a gente ficava dentro do estúdio com o diretor e os outros colegas assistindo, porque a gente fazia tudo junto. Sim. Hoje o pessoal faz tudo separado, os clientes não querem pessoas desconhecidas dentro dos estúdios no processo de gravação. Então, a forma que se tinha de formação e de estímulo para o colega ator dublar, né, participar
do processo, não existe mais. Então, é só através de cursos, e esses cursos, se quem administra é um diretor de dublagem, ok. Ele pode dar oportunidade a esses alunos que forem competentes. Mas, de um modo geral, ele tem que ter bastante paciência, porque está cada dia mais difícil de entrar da forma que era antigamente. Ele se mantém na profissão porque ele se mostra funcional, competente no trabalho, não chega atrasado e vai lá e tem boa vontade para fazer as coisas e tudo mais. Aí sim, aí ele vai entrando e quando aparecem as oportunidades para ele mostrar a competência dele, o talento dele, aproveitá-las, porque aí o pessoal diz, opa, posso confiar nesse ator, nessa atriz, vamos lá, vamos trabalhar mais. Você lembra qual foi o primeiro filme que você dublou? Olha, o nome do filme eu não lembro, mas eu lembro da cena para a qual eu fui chamada, que era um faroeste com John Wayne. Quem dublava era um ator que foi dublador durante muitos anos, Antônio Patinho, e a única frase que eu falei foi, sim, senhor. Eu fazia um mexicano que pegava os cavalos, porque o John Wayne chegava e dizia, dê água para os cavalos. E aí eu falava, sim, senhor, e nunca mais esqueci. Vamos entrar um pouco agora em como treinar o seu dragão. Ok. Porque tá chegando aí. Você dubla o Gerard Butler, que é a voz do Estoico, na franquia de animação, e é quem interpreta o personagem agora no live action. Sim. Você percebeu alguma diferença na atuação dele? Não. Por sinal, não teve diferença com relação ao personagem. Tá. Não com relação ao que ele comumente faz. Tá. Com relação ao personagem, ele está fiel ao personagem. É impressionante. O reinado dos dragões termina aqui e agora! E uma das coisas que eu vi, eu não posso entrar em detalhes, mas uma das coisas que eu mais gostei nessa animação, não é nem... tem CGI, sim, claro, para dos dragões, mas o que eu mais gostei foi a nostalgia foi respeitada. Oh, que interessante. A nostalgia foi respeitada. Você tem um filme de live action com CGI, muito competente, por sinal, e você tem a preocupação da distribuidora de fazer com que o público identifique-se com as personagens através das vozes que o público já conhece. Entendeu? Tá. Então, e ele tá o estoico mesmo. Para você mudou alguma coisa da animação pro live action? Não, interpretativamente não. Porque já era ele. Sim, sim. E ele foi fiel ao personagem. Tá. Então eu procurei ser fiel à interpretação que a gente deu na animação. Bom, a gente está numa fase muito interessante de live actions, né? Virou uma moda praticamente. Você gosta? Você tem algum preferido? Olha, eu acho legal. O cinema, de um modo geral, principalmente Hollywood, sempre fez sequências e retorno de filmes, outras versões, e isso é natural. O que eu acho que o pessoal tem que entender é que quando você faz um retorno a um produto já consagrado, você tem que levar em conta que o público gosta daquilo daquele jeito, senão ele não faria sucesso. Então, se você modificar muito, você pode simplesmente matar o produto que você está produzindo e ele não gerar, porque é uma indústria, e ele não gerar dinheiro, retorno para os produtores. Então, para mim, eu acho legal. Tem desde o cinema mudo para cá, a gente tem várias modificações, pegam a mesma temática, você vê quantos Três Mosqueteiros foram feitos. Nossa! Né? Durante esses anos todos, sempre com uma visão diferente e tudo mais. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, não. O que o público pode esperar desse lançamento? Nostalgia total. Nostalgia total.
Tá impressionante. Que legal. E a gente trabalha com cópias que não tem cor, às vezes a gente não consegue ver direito o movimento labial, que depois o pessoal encaixa numa boa. Mas o que me impressionou foi a fidelidade ao original. Você tem ali um produto modificado e tudo mais, enquadramentos um pouco diferentes com relação à animação, mas a nostalgia vai bater firme no pessoal. Que demais. Eu vou pegar o nosso amiguinho aqui. Eu nem tinha visto. Você vê como ele é bonitinho? Queria, Mauro, que você convidasse as pessoas a assistir Como Treinar o Seu Dragão. Olha, gente, se você quer nostalgia e gosta da animação Como Treinar o Seu Dragão, por favor, não perca a oportunidade desse prazer que é assistir a live action do Como Treinar o Seu Dragão. Vá lá ficar feliz, vá lá ter prazer em assistir uma história que você já sabe, mas que ela está sendo colocada de um jeito muito melhor, tá? Maravilhoso. Eu vou ter que devolver esse aqui. Já tentei roubar, não me deixaram, uma grande pena. Então ele vai voltar aqui pra casinha dele. Coisa mais bonitinha. Porque agora a gente vai fazer uma coisa muito legal. É uma batalha de personagens. Ah, sim. Então eu vou te falar 2 personagens e você escolhe qual você prefere. Ok, Tá bom? tá bom. Vamos lá. Batalha número 1. Shrek ou Sullivan de Monstros S.A. Sullivan, de Monstros S.A. Eu não vou assustar você. Eu tô de folga. Gary Oldman em Batman do Nolan ou Jeffrey Dean Morgan em Batman vs Superman. Gary Oldman, em Batman. Dave Bautista em Guardiões da Galáxia ou Dave Bautista em Army of the Dead. Dave Bautista no Guardiões da Galáxia. Tá. Martin Lawrence em Bad Boys ou John Goodman em Rua Cloverfield 10. Martin Lawrence em Bad Boys. O cachorro quente tá fresco? Tá aí desde ontem. Me vê um e pode meter molho nessa jossa. Deve ter sido divertido, né? Ah, demais. E foi muito emocionante para mim e para o Márcio, que dublou o Will Smith naquela ocasião, porque no terceiro eles mandaram uma mensagem filmada nos agradecendo. Olha A que mim legal! E ao Márcio, falando nossos nomes e tudo mais, porque nós acompanhamos a franquia até hoje, né? Sim. Bom, agora vai ficar mais difícil, porque eu vou falar o vencedor da primeira com o vencedor da segunda, ou seja, o Sullivan ou o Gary Oldman em Batman. Gary Oldman. Tá. Dave Bautista em Guardiões da Galáxia ou Martin Lawrence em Bad Boys? Martin Lawrence. No último, Gary Oldman ou Martin Lawrence? Martin Oldman. Não, Uma mistura dos dois, vai. porque são dois. Um é um comediante fantástico, que eu estou sempre aprendendo com ele, tempo de comédia, nos filmes que eu dublei com ele. E o Gary Oldman é o Gary Oldman, né? Eu vi que você é muito fã do Gary Oldman, e com razão, Gary porque Oldman ele é... Jeffrey Rush, e da antiga Peter Sellers. São 3 grandes atores, né? São mesmo. Mauro, muito obrigada pela sua obrigado participação, por esse papo incrível que a gente teve aqui. E onde o pessoal te acha nas redes sociais? É só no Instagram, Mauro Ramos Dublagem. Meu Facebook foi pro espaço e eu só estou por ali. Quem quiser falar comigo, é só entrar em contato através do Instagram. Maravilha. Deixe seu comentário aqui no vídeo pra gente, mande sua sugestão, a sua dica. Deixa aqui tudo marcado e não perca os melhores lançamentos só aqui no Flix Channel. E a gente se encontra numa próxima. Um beijo pra vocês. Até lá.